O marketing errado, ele pode estragar tudo, mas ele não deve. Por que ele não deve? Porque marketing é modelo e dados. Então são métricas, é custo de aquisição de cliente, é o valor do cliente no tempo. Comentei sobre liderar o marketing de uma companhia quebrada. Então, pior do que low budget é no budget. No budget, é verdade. Então, eu já estive lá. Cliente bem atendido ou satisfeito, ou até com a expectativa superada, ele traz outros clientes, ele volta acompanhado, né? Eu tenho uma preocupação sobre isso, sabe, Thiago? Porque no mundo que a gente vive, que a gente consegue medir tudo, o que a gente vai ficar olhando? Imagina um técnico de basquete da NBA. Ele consegue saber quantos segundos a bola fica na mão de cada jogador, qual foi a taxa de acerto de cada jogador na cesta, em cada ponto do campo, quantos metros, quilômetros cada um correu. Cara, eu consegue medir tudo, eu ficar louco, né? O que é marketing, João? Ó, direto assim, pá! O que é marketing? O que é marketing? Marketing é uma arte de você entender profundamente o que o cliente precisa e tentar viabilizar uma solução para aquilo. Resumindo. Muito bem. Thiago Nigro, o que é marketing? Obviamente, o que o João acabou de falar, né? Eu concordo com a definição de marketing, mas para mim é basicamente eu encontrar, né, de alguma forma, um cliente que precisa de uma boa solução carregada pelo meu produto ou serviço, né, que em tese agrega algum tipo de valor, e eu consigo, através do marketing, criar uma ponte entre esse valor que eu agrego e o cliente que de alguma forma precisa e muitas vezes nem sabe, né, do que eu posso entregar. Então, quando eu consigo criar toda essa esteira, né, através de uma cadeia, um modelo de negócios e consigo captar a atenção dele, eu fiz um marketing bem feito, né? Então, para mim, o marketing é isso, né? Ou, enfim, o que o João falou, acho que é muito próximo disso. E aí, Tom, filosofe então agora. O que é marketing? Flávio, acho que marketing é a capacidade de você adequar o seu produto, seu serviço, a imagem do seu negócio, e envelopar isso de uma maneira a partir do que o cliente efetivamente deseja. Isso inclui também capacidade de precificação, inclui também a capacidade de se comunicar a sua oferta. Eu acho que, de uma maneira geral, o marketing pode ser resumido por esses elementos. Legal o que você disse. Então, a gente poderia afirmar que marketing não é necessariamente propaganda, não é necessariamente publicidade, porque essa é a ideia que muita gente tem do que é marketing. Você pegou aqui um conceito que extrapolou um conceito de marketing, você chegou a falar na precificação do produto, ou seja, a prática do marketing começa lá atrás, então. Para mim, a prática do marketing começa pelo cliente. Perfeito. E a partir desse entendimento mais claro de quais são os anseios e desejos desse cliente, você, como eu disse, você vai organizando a sua oferta, que inclui as estratégias de precificação, que inclui a estratégia de produto, que inclui a experiência física que você vai ter, que você vai oferecer se o seu produto ou serviço for físico, a sua oferta digital, a identidade da sua oferta digital, o tipo de serviço que a sua oferta digital terá. Eu acho que são todos componentes que englobam a estratégia de marketing de uma empresa de qualquer porte, para deixar claro. Isso se aplica desde um negócio pequeno, que esteja iniciando, a um negócio como o Grupo Trigo. Você sabe que na minha época de estagiário, né, poucas pessoas sabem, mas o meu primeiro emprego, depois de ser garçom, barman, etc., foi trabalhando na Hershey's, né, uma empresa de chocolate, na área de marketing. Eu era estagiário na área de marketing e eu fiz uma faculdade muito pautada em marketing também, né? E na época eu achava que marketing de fato era só propaganda, era publicidade, era essa coisa lúdica, era criação, era o criativo, né? E uma coisa que acabou ficando, né, no meio do caminho foi a minha descoberta de que o marketing não é só isso. O marketing, na verdade, na minha jornada, teve muito mais a ver com finanças e dados e modelos do que, de fato, só o lado criativo da coisa, né? E foi o que eu descobri quando eu comecei a trabalhar e vi que, putz, eu trabalhava mais com planilhas de Excel do que, de fato, com só coisas lúdicas e criativas, né? Então, o marketing realmente tem muito de modelos, né, métodos, sistemas. Eu concordo demais aí, Thiago, e acho que nos 3 segundos que você me deu para pensar na resposta aqui, eu usei de propósito a palavra viabilizar, porque é uma palavra que eu gosto muito para explicar o marketing. Então, é a arte de entender o que o cliente precisa e depois viabilizar uma solução para isso. Viabilizar passa por você entender o que a empresa tem de metas, de objetivos, o que ela quer construir, qual é a situação financeira, como você vai conseguir produzir aquilo, distribuir, entregar, fazer as pessoas saberem. Então, eu gosto de dizer que marketing é viabilizar soluções, mas dentro do viabilizar não é só fazer o que o cliente quer.
é fazer aquilo que a empresa consegue fazer e que chega mais perto daquilo que o cliente quer. Aí você viabilizou um match perfeito. Mas fez marketing. Perfeito. Então, tentando dar uma resumida antes de ouvir o Bush aqui, quando você coleta dados de quem? Dados do cliente, o que ele busca, o que ele aspira, o que ele busca que ele sabe que busca, o que ele busca que ele nem sabe o que busca. Esses dados são reunidos para poder criar um produto. E aí, o que tem a ver com finanças o marketing? Você tem que fazer um trabalho de viabilidade financeira. A conta precisa fechar. Não adianta só atender o que o cliente quer quando aquilo que o cliente quer é inviável de ser atendido. Então a empresa precisa trabalhar, ou seja, o trabalho de marketing começa lá atrás no desenvolvimento do produto, da viabilidade, do modelo de negócios, do tipo de gente que vai ter que ser contratado, o perfil de RH, a filosofia toda necessária para que no final a gente possa ter uma comunicação com o cliente, e também faz parte do marketing, via publicidade, via internet, via os diversos meios de comunicação, para que uma venda, no final, aconteça. Marketing é um negócio fascinante, né, Bush? Depois de tudo que vocês falaram, eu fiquei pensando o que sobrou, né? Mas olha só, eu tenho uma frase do Kotler que eu acho muito legal, que ele fala que marketing, tirando marketing e inovação, tudo é custo, né? Então marketing, isso dá um pouco da visão do quanto o marketing é estratégico, né? Para mim, marketing é uma disciplina que hoje, talvez, a gente fala muito de atenção. Marketing é a grande disciplina que reúne várias estratégias que eu consiga a atenção certa do mercado, ou seja, mostrar para o cliente que a minha empresa é capaz, e o que eu espero com o marketing, talvez o produto de saída do marketing é que eu venda mais, venda melhor, venda com preço maior, venda mais vezes. A gente nunca pode esquecer que o marketing tem esse objetivo, né? Porque muitas vezes a gente fica disputando prêmio, fica naquele conceito do marketing prêmio e não no marketing de resultado, né? Muito bem. Maravilha. Bom, agora, gente, é o seguinte. Eu te dei 3 segundos, né, João? Agora as pessoas vão ter menos de 3 segundos, porque a gente tem aqui um pote de perguntas e a gente sempre dá uma rodada nesse pote. E como você está começando, eu já dei uma pergunta para você vai ser o primeiro, e aí você escolhe quem você vai mandar essa pergunta. Pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser o Thiago, o Bush, eu, qualquer pessoa. A pergunta é sua para quem você quiser. Quem pensou essas perguntas colocou as mais difíceis no fundo. Sempre assim. E aí a gente troca livremente em cima do tema que você vai abrir. Vamos lá, João. A pergunta é: cite cases de sucesso no marketing. Vou pedir então para você, Flávio, 3 segundos. Olha aí, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picos, onde ele não, eu prometi. O cara é rancoroso mesmo. Esse aí é um case de sucesso. Big Mac é um grande case de sucesso de marketing. Eu também poderia citar um case de marketing muito interessante que eu vou só rolar a bola e ele vai comentar. Que eu me lembro daquele filmezinho lá da Porta dos Fundos, né? Azeitona? Não? Azeitona? É do Spoleto, não é do Spoleto? É do Spoleto. Aquela, e depois teve uma resposta, azeite e eu tô curioso. Eles fizeram aquilo pra zoar? Tava combinado antes? Ou eles fizeram e depois vocês transformaram aquele limão em limonada? Primeiro conta, por favor, Tom, aquele caso, que eu tô rolando essa bola pra você. Para mim é um grande caso de sucesso e conta esses bastidores, como é que ele aconteceu? Bom, primeiro, respondendo a sua pergunta, porque várias pessoas nos perguntam se o primeiro vídeo foi pago, e efetivamente não foi. Tanto que o primeiro vídeo, quando o Porta lançou, ele não se chamava Spoleto, ele chamava-se Fast Food. Eu estava numa reunião com franqueados em Recife, e naquela época nós tínhamos uma equipe que monitorava redes sociais de uma maneira ainda bastante incipiente. A equipe ficava em São Paulo, a matriz era no Rio, eu estava em Recife e eu recebi um e-mail, não tinha WhatsApp. Era um e-mail urgente, Tom, veja isso. Aí eu pedi licença da reunião com franqueados, fui ver o vídeo e o vídeo era muito bom. A verdade é que eu me escangalhei de rir quando eu vi aquele primeiro vídeo. E aí eu volto para a sala e mostro para os franqueados, eles estavam claramente fazendo uma sátira do Spoleto. E eu falo, olha, isso aqui inclusive é como nós estamos, de alguma forma, estamos sendo percebidos dessa maneira. E na mesma hora, assim, como eu fiquei muito bem impactado, a gente teve uma reação que foi uma reação curiosa. Eu e meus sócios, nós estávamos cada um em um lugar do Brasil. Um estava no Rio, outro estava em São Paulo, eu estava em Recife. E nós tivemos a mesma reação, cada um da sua forma, mas a reação foi, a gente precisa saber quem são esses caras. O Porta não era conhecido. E a gente precisa se aproximar desses caras, porque esse vídeo vai explodir.
esse vídeo é tão bom. E era o terceiro dia que estava no ar. Tinha, sei lá, 300 views. Tinham poucos views ainda. Isso era uma quarta-feira. Na sexta, aí o time corre atrás, descobre o tal de Porta dos Fundos e tal. A gente marca um chopp no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro. E aí vamos eu, Maria Eduardo. Do outro lado tá o João Vicente de Castro, tava o Ian, que é o produtor, e tava o Kibe, o Antônio, que tinha o canal Kibe Louco na época. E a gente conversando, e eles meio assustados, porque eles já tinham feito uma sátira de uma outra marca que não tinha sido muito bem recebida na época. E a gente falou, olha, o vídeo é muito bom, a gente quer produzir algo em cima desse primeiro vídeo que nos permita escutar os clientes e que nos permita receber os feedbacks de como está a experiência dentro do Spoleto. A gente está falando de marketing, experiência fundamental dentro do marketing. E a gente não deu nenhum briefing. O único briefing foi, tenha um carinho porque é a história das nossas vidas. E ponto. Até porque o Porta você não dá briefing. Eles não topariam se fosse algo briefado. Mas o vídeo resposta foi uma proposta de vocês ou eles ofereceram como uma alternativa? Na verdade, nós pedimos que eles produzissem um vídeo resposta. Só tinha, além do Tenha Carinho, no segundo vídeo tem uma cartela convidando os clientes a entrarem em contato com sos@spoleto.com.br para que os clientes pudessem relatar suas experiências dentro do restaurante. E a gente fez uma outra coisa também. O primeiro vídeo tinha, quando você olhava ali os comentários, tinha uma discussão se era o Spoleto ou se era uma outra rede de fast food que não é a do João, tá? Mas tinha uma discussão se era uma outra rede e tal, que você tem a capacidade de escolher. E a gente falou, olha, vamos assumir, porque claramente é Spoleto. E aí a gente fez nós pedimos para o Porta, junto ao YouTube, de alguma forma que a gente pudesse patrocinar, ou de alguma forma o Spoleto aparecer. E o YouTube também estava começando no Brasil naquela época. Então a área comercial também não era tão robusta como é hoje em dia. E aí veio um preço que era impagável para nós. E eles foram muito inteligentes, porque eles mudaram a cartela inicial, o thumb, para Spoleto. E aí isso fez parte do nosso acordo. Então virou o primeiro vídeo, virou Spoleto. Quando o segundo vídeo foi para o ar, eu estava com gerentes dos restaurantes aqui em São Paulo. E eu tinha uma preocupação, que era como que os gerentes iam receber aquele segundo vídeo. Porque, de alguma forma, é um funcionário em dificuldades, e eu tinha uma preocupação de se eles receberiam bem ou não. Eu mostrei o segundo vídeo antes de ir para o ar, para os gerentes. E eles adoraram o segundo vídeo. E a primeira noite, que realmente foi um negócio louco, assim, a gente não esperava o sucesso que foi o segundo vídeo. Passamos eu e o João Vicente quase em claro, porque o Brasil inteiro ligou para a gente. Então, todos os meios de comunicação, todas as agências de publicidade, enfim, e foi uma coisa assim realmente que a gente não esperava tamanho sucesso. E por fim, isso teve um desdobramento importante no marketing do Spoleto. Porque a partir desse episódio, nós tomamos uma decisão de internalizar todo o time de comunicação do Spoleto. Porque eu não contei, mas naquele momento, quase todo mundo, com exceção dos 3 sócios, eu e o Maria Eduardo, foram todos contra a gente fazer qualquer coisa com Porta. Então, imagina assim, todos os stakeholders... Ficaram chateados? Não, chateados não. Ficaram preocupados. Acharam que poderia ser arriscado. Entendi. Spoleto... Poderia ser pior. Poderia ser pior para a marca. E a gente entendeu que, no nosso caso, para a nossa empresa, para o tipo de empresa que nós temos e o tipo de posicionamento que a gente quer construir, a gente entendeu que era melhor nós termos o time de digital, o time de mídia, o time de planejamento e o time de comunicação dentro de casa. Porque, de alguma forma, para mim, marketing guarda também relação com a maneira como você quer se apresentar, um pouco até com a cultura da empresa. Um terceiro, tentar transmitir isso, eu acho um pouco difícil, assim. E a nossa experiência tem sido incrível desde então. Muito bem, é um caso emblemático, acho que todo mundo lembra, né, desse vídeo do Spoleto. Eu lembro, né? até me veio na cabeça, tu falou do João Vicente, eu não sei se tu vai recordar, porque vocês devem fazer iniciativas de marketing, mas eu lembro uma da Fernanda Lima. Da WhatsApp. Da WhatsApp que vocês fizeram. Tu tem alguma ideia para passar pro pessoal também, de onde nasceu, como vocês formataram aquilo? Porque, para quem não assistiu, depois a gente pode deixar até o link, eu lembro que era um negócio que eu não tinha feito em inglês, eu não precisava fazer inglês, eu tinha vontade de fazer, porque o vídeo tinha uma música, E sabe o que foi interessante, Fábio? Do ponto de vista de recrutamento e seleção, nós passamos a atrair mais jovens. Eventualmente jovens que já tinham uma pegada e que já queriam trabalhar talvez em empresas mais ligadas ao mundo digital,
passaram a procurar o espoleto a partir desse Que se vídeo. identificaram com a marca. Então você vê como é que o marketing toca a companhia como um todo. O que me chamou muita atenção nessa história e que me tocou como usuário na época, né? Não como um profissional de marketing, foi que eu me identifiquei. E aí, vendo essa campanha e o quão bem sucedida ela foi, e tentando olhar um pouquinho para cases internos, eu vejo que os meus cases mais bem sucedidos, eles tiveram um elemento muito parecido, que foi o elemento da identificação. Então, às vezes a gente quer fazer um marketing com muita complexidade, né? E aquelas coisas mais simples que geram mais identificação, geralmente são as coisas que mais chamam a atenção. Então, se você for pegar os vídeos mais virais da internet, eles geralmente são amadores, porque as pessoas elas se identificam, né? Quando a gente vai fazer uma coisa muito bem produzida, às vezes a gente distancia, né, o consumidor. Então, eu tenho alguns cases de marketing, né, onde eu percebo que, primeiro, pessoas, elas geralmente compram de pessoas, né? Então, quando você cria algum tipo de aproximação entre humanos, né, você tem muito mais probabilidade de conseguir tocar na emoção da pessoa e se você consegue gerar uma identificação melhor. Porque às vezes a gente acaba distanciando tanto, né, o que a gente está marketeando do consumidor que a gente simplesmente não consegue criar um elo, não é? Então, eu como um cara que trabalho muito na internet, descobri isso muito cedo. Os conteúdos que eu sempre produzi tentando me colocar como alguém muito acima de alguma forma da audiência, eles dificilmente emplacaram. Na verdade, eles não emplacaram. Por quê? Porque na internet, você quer olhar para alguém que de alguma forma você possa se enxergar, né? E isso daqui me fez ter alguns cases interessantes. Então, por exemplo, quando você pega identificação com o marketing de conteúdo, que os meus maiores cases vieram de marketing de conteúdo, né? Eu sou um cara que eu passei alguns anos produzindo conteúdo sobre finanças. E eu sou uma pessoa produzindo conteúdo. E eu mostrei que o que eu fazia era factível e alcançável para as pessoas que de uma forma me consumiam, não é? Então, em um determinado momento, eu me fiz uma pergunta, não é? Eu estava próximo de um grande grupo de investimentos e uma grande pergunta que eu aprendi a me fazer no marketing e que pode ajudar qualquer empreendedor é o seguinte: que serviço ou produto o seu cliente compra imediatamente antes de comprar de você, não é? Então, nesse grupo de investimentos, o que esse cliente ou consumidor fazia exatamente antes de abrir uma conta? Ele assistia um vídeo de um influenciador. Eu era esse influenciador. Então fez sentido a gente fazer uma espécie de parceria, né? E o marketing de conteúdo, utilizando a identificação e não me colocando como alguém fora da curva, e sim como alguém normal que começou de baixo como um garçom, trouxe como resultado para uma companhia como essa mais de 1 milhão de cadastros. Não é? Então, se você for parar para pensar quanto vale 1 milhão de cadastros num grupo de investimentos, o equity de um negócio como esse se valoriza extraordinariamente, né? E é interessante ver como essas coisas acontecem aos montes no mercado. Tem uma propaganda chamada Dollar Shave Club, né, de uma empresa, um case incrível. Um vídeo simples, mas muito bem pensado, de 1 minuto e meio, né, praticamente construiu uma companhia que foi vendida por $1 bilhão depois para a Unilever. Um vídeo. Por quê? Porque você se identificava com o cara. Então não era uma coisa extremamente distante, né? Então hoje eu carrego isso como princípios que me ajudam a ter resultado. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great.